Eu vou para uma outra história que eu já estou com vontade de falar há alguns dias e que eu quero trazer essa reflexão aqui no Bastidores de maneira mais ampla, pegando carona nesse caso do Cássio. Como o futebol brasileiro cuida mal dos seus ídolos. Como o futebol brasileiro destrói histórias. Como os clubes brasileiros são despreparados para cuidar das suas marcas, dos seus jogadores e dos seus ídolos. O Corinthians, na minha opinião, agiu de maneira muito adequada na questão do Cássio. O Corinthians não entrou num litígio com o Cássio, numa briga com o Cássio que poderia macular e manchar a história do Cássio no clube. Atrapalhar uma marca que é gigante dentro do Corinthians. Respeitou o direito do Cássio sair, respeitou a história, a trajetória do Cássio, homenageou o Cássio, tratou o Cássio no patamar que ele merece ser tratado. Agora, como é triste ver a história do Flamengo com o Gabigol. Como é triste ver o que o Flamengo está fazendo com uma marca da história do clube. Eu não sou o cara mais simpático do mundo ao Gabigol. Acho um cara assim, em alguns momentos meio pedante, meio mascaradão. Não é um cara de quem eu sou fã. Não me passa uma imagem de muita simpatia. Agora, é inegável, a opinião do João Vitor tanto faz quanto não faz. Gabigol não vai pra boteco comigo tomar cerveja, nem eu com ele, ele não tem que... não sabe nem quem sou eu. E eu também, não tô aqui pra analisar o cara em campo, a sua postura como jogador de futebol. E aí, como jogador de futebol, achando ou não achando o Gabigol o cara mais simpático do mundo, eu tenho a obrigação de reconhecer. É um dos maiores jogadores da história do Flamengo. É um dos maiores vencedores da história do Flamengo. É um cara que ganhou 2 Libertadores com o Flamengo sendo decisivo, que ganhou o Campeonato Brasileiro, que ganhou tudo quanto é tipo de caneco possível e imaginável. Aí vão pegar a história desse cara e vão jogar na lata do lixo. O que o futebol brasileiro ganha com isso? Como são burros os dirigentes do futebol brasileiro, como trabalham mal as suas marcas. Alguém vê um time da NBA fazendo isso? Você chega lá no estádio da NBA, você chega em qualquer estádio da NBA, estão lá as camisas aposentadas dos jogadores que fizeram história pelo clube. Você chega no Miami Heat, o LeBron James, que hoje está no Los Angeles Lakers, é tratado com todo respeito, com toda deferência, como um dos maiores ídolos da história do clube. O Shaquille O'Neal, que jogou em tantos clubes, é reverenciado por onde passou. Sabe? É diferente. Porque eles sabem que esses caras, mesmo depois de pararem de jogar, eles carregam a marca, eles carregam a história do clube. E fazer desses caras menores é fazer da história do clube menor. Como são burros os dirigentes do futebol brasileiro. Como os caras não aprendem nada de marca. Como os caras não aprendem nada de marketing, de comunicação. Como os caras são burros aqui no Brasil, como gestores de futebol. O Fábio tinha que ter saído do Cruzeiro pela porta da frente. Sabe? Vamos voltar aqui a tantas e tantas histórias de biografias maculadas no futebol brasileiro. E agora nós estamos vendo com o Gabigol. Então, como são burros esses caras. O Gabigol, ele é um ativo do Flamengo como jogador, para fazer gol em campo. Mas ele pode ser um ativo do Flamengo eternamente, para gerar dinheiro para o clube. Por que fazem isso no futebol brasileiro, gente? Por que destroem biografias? Para fazer média com o torcedor? Para poder tapar o sol com a peneira de um momento que às vezes não é o ideal em campo? Para jogar para a galera? São desserviço ao futebol brasileiro. São desserviço a um pensamento mais profissional de esporte. Como são amadores, como são burros os caras que fazem uma coisa dessa, pela madrugada. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Sabe, o que faz mal para a imagem do Flamengo não é o Gabigol com a camisa do Corinthians, apesar de achar que ele foi extremamente infeliz. Não foi feliz o Gabigol.
O que faz mal para a história do Flamengo é saber que o vice de futebol do Flamengo saiu na porrada dentro de um shopping com um torcedor e mordeu a virilha do cara. Ralou a boca ali nas partes baixas do cara. É isso que faz mal para a imagem do Flamengo. Pela madrugada, como os caras são burros. Pelo amor de Deus. Que dia que você vai ver um clube da NBA fazendo isso? Que dia que você vai ver um clube da NFL fazendo isso? Pela madrugada. Coisa lamentável que estão fazendo lá. 8 horas, olha, tô falando isso aqui para que sirva de exemplo para o nosso futebol, para que esse tipo de coisa não se repita por aqui, né? A saída do Fábio, por exemplo, foi muito distante daquilo que poderia ter sido. A gente tem que aprender com esse tipo de coisa, aprender que esses caras são ídolos, futebol é feito de ídolos. Esses caras deixaram a história deles em campo. E mesmo depois de aposentar, mesmo depois de parar de jogar, mesmo depois de morrer, eles ainda vão significar muito para os clubes. Ninguém vai tirar do Flamengo as Libertadores que o Gabigol ganhou. Ninguém vai tirar do Cruzeiro os campeonatos brasileiros que o Fábio ganhou, as Copas do Brasil que o Fábio ganhou. É assim. É isso que é o esporte, isso que é o futebol.